Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos o sujeito, primeiro dos 9 termos da oração, que analisaremos detalhadamente. Começaremos pela definição, e atenção especial a definições corriqueiras de sujeito, mas que são bastante problemáticas. Em seguida, trataremos da identificação do sujeito. Em primeiro lugar, é importante saber se existe sujeito na oração, e para isso é importante estudar os verbos impessoais. Mas se existe sujeito na oração, de que tipo ele é? Estudaremos o que é o sujeito indeterminado, o que é o sujeito determinado e o que é o sujeito oculto. Vamos à aula? Temos aqui 3 definições do que seria o sujeito da oração. Termo que realiza a ação do verbo, termo sobre o qual o predicado informa algo e termo com o qual o verbo concorda. 2 delas são problemáticas e a outra é um tanto vaga, mas não apresenta as deficiências das anteriores. Vejamos uma a uma. Termo que realiza a ação do verbo. Ok. Esta é uma definição que escutamos bastante por aí. A maior parte dos verbos expressa ações, logo, quem realiza a ação do verbo é o sujeito. Verdade, muitas vezes ocorre exatamente desse modo. Todavia, é uma definição problemática e enganosa, porque nem todo verbo declara ação. Existem verbos que exprimem estado, e na voz passiva analítica, o sujeito é paciente da ação verbal. Joana é bela, período simples com verbo de ligação. O verbo é não está indicando uma ação realizada por Joana, seu sujeito, mas sim um estado, o de ser bela. Joana foi assaltada. Joana é o sujeito e foi assaltada é uma locução verbal que exprime ação. Reparem com atenção, mas é Joana quem realiza a ação de ser assaltada? Não, Joana é sujeito paciente da ação. Então, cuidado com essa definição. Não é correto dizer que em 100% dos casos, o sujeito é o ser que realiza a ação do verbo. Segunda definição. Termo sobre o qual o predicado informa algo. Das 3 definições, esta é a mais acertada, mas, para a compreender satisfatoriamente, teremos que saber o que é predicado, assunto da próxima aula. Terceira definição. Termo com o qual o verbo concorda. Novamente, uma definição problemática. Nem sempre o verbo concorda em número e pessoa com o seu sujeito. O verbo ser, por exemplo, pode concordar com o predicativo plural e não com seu sujeito singular. Vejam, minha vida são esses desafios. O sujeito é minha vida, singular, e o predicativo é estes desafios, plural. Com qual termo o verbo concordou? Com o predicativo, ficando no plural. À medida que apresentarmos as classificações do sujeito, ficará cada vez mais fácil de identificá-lo. Não é um termo da oração que apresenta maiores dificuldades, basta ter atenção. Antes de sair procurando o sujeito, é preciso saber se há sujeito na oração. Embora seja considerado um termo essencial da oração, não há sujeito nas orações que apresentam verbos impessoais. Veremos aqui 7 casos de impessoalidade. Verbo haver, significando existir, fazer, ocorrer e acontecer. Há 5 pessoas na sala. O verbo haver está empregado no sentido de existir, logo não há sujeito. 5 pessoas é objeto direto. Notem que o verbo ficou no singular. Há décadas eles são rivais. Agora o verbo haver no sentido de fazer, também impessoal e novamente no singular. Houve fatos constrangedores no evento. Houve como sinônimo de ocorreram. Observação 1. O verbo existir é pessoal, portanto, atenção à concordância. Há animais na floresta. Há, verbo impessoal, que fica no singular. Animais é o seu objeto direto. Agora trocamos haver por existir. Notem as diferenças. Existem animais na floresta. Existem fica no plural, pois é verbo pessoal
e deve concordar com o seu sujeito, animais. O mesmo que foi apontado aqui vale para o verbo ocorrer e acontecer, certo? Observação número 2. O verbo haver leva sua impessoalidade para as locuções verbais. A impessoalidade é contagiosa, pessoal. Deve haver e não devem haver alternativas mais sábias. Alternativas mais sábias é objeto direto da locução verbal. O verbo fazer, apontando tempo ou temperatura, faz 5 anos que parti. Faz 30 graus no Rio de Janeiro. Notem que o verbo, por ser impessoal, também fica no singular. O verbo ser, indicando horário, data ou distância. São 3 horas da manhã, eram 5 de agosto, são 12 quilômetros até o alvo. Percebam que em todos os exemplos o verbo ser ficou no plural. Atenção, o verbo ser é impessoal, porém concorda com o predicado. Muito cuidado com isso, certo? Verbo estar, indicando clima e tempo. Está frio, está abafado, está cedo. Todos empregos impessoais do verbo estar. Os verbos que denotam fenômenos naturais, chover, ventar, nevar, amanhecer, trovejar e muitos outros, são impessoais. Anoiteceu em Porto Alegre. Choveu a noite toda. Ventava forte no sul do estado. Em todos os exemplos, os termos restantes não são sujeitos, são meros complementos. Em Porto Alegre, não é sujeito de anoiteceu, indica apenas o lugar da ação. A noite toda também não é sujeito, mas um adjunto adverbial de tempo. Forte e no sul do estado apontam o lugar e a intensidade da ação do verbo ventava. Agora, atenção! Se empregados em sentido metafórico, figurado, esses verbos são pessoais. Choveram vaias. O sujeito é determinado e simples, vaias. Importante observar que o verbo deverá fazer a concordância com o seu sujeito. Anoiteci no trabalho. Quem anoiteceu? Eu. A flexão do verbo nos dá essa informação. Eu é o sujeito oculto. E no trabalho é um complemento adverbial de lugar. Resumindo, em sentido literal, denotativo, os verbos que exprimem fenômenos da natureza são impessoais. Se empregados em sentido figurado, são pessoais e possuem sujeito, ok? Verbos que indicam suficiência seguidos de preposição. Chega de impostos ou basta de calúnias. Vejam que não há um ser sobre o qual o predicado esteja informando algo. Não há sujeito. Último caso de verbos impessoais. Passar, indicando tempo transcorrido. Passava das 7 horas. Não há sujeito nessa oração. Então, esses são os casos de sujeito inexistente. Se a oração não se enquadra em nenhum deles, é porque existe sujeito e precisamos identificá-lo e classificá-lo. O sujeito pode ser indeterminado. Existe sujeito, porém não é possível o identificar. Vejamos quando ocorre sujeito indeterminado. Com verbos na terceira pessoa do plural, sem agente explícito. Prepararam pratos deliciosos. Quem preparou? Alguém preparou, mas não sabemos quem. Furtaram o celular de Otávio. Alguém furtou, mas não sabemos quem foi. Há sujeito, mas não temos como identificá-lo. Daí o nome de indeterminado. O fato de o verbo estar no plural não quer dizer, pessoal, que necessariamente a ação de preparar, de furtar, foi cometida por 2 ou mais pessoas, certo? Pode ter sido uma única pessoa. Próximos casos de sujeito indeterminado. Verbos na terceira pessoa do singular, mais se índice de indeterminação do sujeito. Mas quais verbos na terceira pessoa do singular? É qualquer verbo? Não. Com verbos de ligação, verbos intransitivos, verbos que têm um objeto direto preposicionado e verbos transitivos indiretos. Se aparecerem esses 4 casos na terceira pessoa do singular e forem acompanhados pelo se, índice de indeterminação do sujeito, teremos sujeito indeterminado.
Vamos aos exemplos. Vira-se adulto na escola da vida. O verbo de ligação está na terceira pessoa do singular e aparece com o se. Logo, o sujeito é indeterminado. Morre-se de fome. Vivia-se com pouco. Agora temos verbos intransitivos, sujeito indeterminado. Estima-se ao escritor. Um caso mais complicadinho esse. O verbo estimar é transitivo direto, mas no exemplo tem objeto direto com preposição. Por quê? Pois a preposição evita ambiguidades. Sem a preposição, não sabemos se o escritor é objeto direto ou se é o sujeito da ação, isto é, se ele, o escritor, estima a si mesmo. A preposição desfaz a dúvida. Alguém estima o escritor, alguém o tem em alta consideração. Está na terceira pessoa do singular? Sim. Tem se de indeterminação do sujeito? Sim. Tem objeto direto preposicionado? Sim. Então, o sujeito é indeterminado. Obedecia-se aos pais. Precisa-se de balconistas. Os verbos são transitivos indiretos, sujeito indeterminado. Notem que os verbos estão no singular, aos pais e de balconistas, não são o sujeito, atenção, não confundir esse caso com a voz passiva sintética, na qual há sujeito. Contratam-se balconistas, isso é, balconistas são contratados. O sujeito é balconistas, e se há sujeito, o verbo deve com ele concordar. Por isso, contratam-se no plural e não contrata-se no singular. Uma observação: o se aí é pronome apassivador. Finalmente, certos casos de verbo no infinitivo impessoal. Cantar no chuveiro alivia o estresse. Não há como identificar o sujeito de cantar. Última observação sobre o sujeito indeterminado. Não se devem considerar os pronomes substantivos indefinidos como sujeito indeterminado. O pronome será sujeito determinado. Alguém entrou no prédio. O sujeito não é indeterminado. O sujeito é o próprio pronome indefinido alguém. Ninguém apresentou justificativa. A mesma coisa. O pronome ninguém é sujeito da oração. O sujeito determinado pode ser simples ou composto. O sujeito simples possui apenas um núcleo. O famoso restaurante francês servia refeições saudáveis. O sujeito da oração é o famoso restaurante francês, cujo núcleo é a palavra restaurante. Cuidado para não tomar os complementos do núcleo como outros núcleos. Famoso e francês são adjetivos, sintaticamente adjuntos adnominais, que estão qualificando o substantivo restaurante. Próximos exemplos. Era necessário que fosse daquele modo. Convém revisar a matéria. Em ambos os exemplos, o sujeito é uma oração, que fosse daquele modo e revisar a matéria. Nesses casos, o núcleo é todo o sujeito oracional, ok? Reparem também que o sujeito não precisa estar posicionado antes do verbo, como no primeiro exemplo. O sujeito composto possui dois ou mais núcleos. O aluno e o professor entraram na biblioteca. Os dois núcleos são aluno e professor. Observação: um pronome oblíquo pode ser sujeito determinado de um verbo no infinitivo. Isso ocorre com os verbos causativos, deixar, mandar, fazer, e os sensitivos, ver, ouvir, sentir e outros. Mandei-o voltar. O pronome oblíquo o é sujeito do infinitivo voltar, que a ele se segue. Em outras palavras, seria como dizer, mandei ele voltar. Ouvíamo-la cantar. Olá é sujeito de cantar. A estrutura pronome mais verbo infinitivo será objeto direto dos verbos causativos e sensitivos, certo? Sujeito oculto, também chamado elíptico e desinencial. A desinência verbal número pessoal informa quem é o sujeito. O sujeito não está explícito, ocorre com os verbos na primeira e na segunda pessoas, sem sujeito expresso. Dançaste? Sujeito, tu. Dançarei amanhã. Sujeito, eu.
Eu dançarei amanhã. E voltaremos cedo. Sujeito nós. Nós voltaremos cedo. É bem tranquila a identificação do sujeito oculto. Vamos retomar o que vimos sobre o sujeito. O sujeito pode ser inexistente. Isso ocorre com os verbos impessoais. Se existir sujeito, ele pode ser indeterminado, determinado, simples ou composto, dependendo do número de núcleos, e oculto. Fechamos o estudo do sujeito. Na sequência, trataremos do predicado. Se você gostou da aula, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!